Vim apresentar para vocês aqui o nosso CDAA, tá? Nosso Centro de Distribuição e Armazenamento de Amostras, onde nós recebemos as amostras do Brasil inteiro e de todas as unidades de Brasília. Então, vocês vão entender que mundo é esse, tá? Porque é de verdade um mundo. Porque aqui a gente recebe, cuida e trata até chegar essas amostras nos equipamentos para a gente começar a análise, entregar um resultado de precisão, entregar um resultado com qualidade para os nossos pacientes, tá? Então, todo o processo que vocês fazem aí na ponta, ele é recebido aqui por nós e tratado da mesma forma. Então, todo o cuidado que vocês têm aí, a gente tem todo o cuidado aqui também para a gente estar recebendo essas amostras, mantendo a qualidade, tá? A questão de temperatura, por isso que a gente está sempre conversando com vocês como enviar essas amostras separadamente, porque vocês vão ver agora na prática a quantidade de amostras que a gente recebe. Então, se aí na ponta vocês mandam para a gente uma amostra que não venha no saco correto, não venha na cor correta, qual a dificuldade, qual o impacto disso aqui, qual o impacto para o nosso paciente? Então, vocês vão ver agora na prática como isso acontece, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao nosso CDAA. Nós também recebemos os materiais das amostras que são coletadas nas casas dos pacientes, do serviço móvel. Então, em conjunto com o recebimento das amostras de Brasília, nós recebemos também as amostras do serviço móvel. Nós temos uma equipe destinada a isso, onde aqui as meninas fazem todo o recebimento e toda a tratativa que esse material precisa passar por ela, tá? Como, por exemplo, registro de coleta, centrifugação das amostras, separação, tá? Então, eles são recebidos aqui pela nossa equipe também e são dadas as tratativas. Da mesma forma que acontece nas unidades, acontece no serviço móvel também, tá? O serviço móvel, ele vai até a residência do paciente com pré-agendamento, com todo o trabalho que é feito por trás da equipe de cadastro, e os meninos trazem essas amostras para a gente, onde nós também fazemos o controle de temperatura e todo o processo pré-analítico que tem que ser feito da unidade de negócio de vocês. Nós temos um horário de recebimento das amostras. Todas as rotas, elas chegam para a gente com um horário certo das primeiras amostras que chegam para a gente começar a nossa distribuição. Então ali ela já começou a receber, a gente tem alguns carros chegando agora, trazendo essas amostras. Aqui em Brasília nós temos rotas de moto e de carro, e as amostras que vêm das regionais, elas têm uns horários específicos, onde os motoristas, eles vão buscar no aeroporto ou vêm pela biologística, que são as amostras que chegam via terrestres para a gente. Então ali vocês podem ver que ela já começou a receber. A gente tem um carro chegando aqui agora com algumas amostras. Eles chegam com as amostras e aí eles vão colocar ali, as meninas vão começar o recebimento. Olha só, gente, essa amostra chegou num saco que a gente não reconhece que saco é esse, tá? Então por isso a importância de se mandar a amostra em sacos de cores corretas. Depois a gente vai pesquisar para a gente entender o que está acontecendo ali, mas assim, por isso é importante vocês mandarem nas embalagens descritas nos documentos, tá? Aí ela vai retirar todas as amostras, ela retira todas para depois a gente começar a fazer a separação. Gente, aqui é nosso setor onde a gente faz o armazenamento e a gente faz também o descarte das amostras. Então todas as amostras que entram no CDAA, elas passam por esse processo, elas não são descartadas antes de serem todos os carrinhos, todos os contentores conferidos no sistema, tá? Então todos esses aqui têm datas corretas, os dias corretos que estão no nosso documento também, a depender do tipo de analito, quanto tempo ele tem que ser guardado. Então esse é o David, ele é da nossa equipe também, ele que faz todo esse processo de analisar, de verificar todos os contentores e todas as amostras, tá? Então, quando vocês precisam de um reaproveitamento, por que a gente precisa que seja feita uma solicitação naquele formuláriozinho lá na intranet? Por quê? Porque lá a gente vai conseguir verificar e fazer o acompanhamento. Como a gente tem um número muito grande de pedidos, a gente só consegue verificar
se essa amostra está apta ou não para fazer um reaproveitamento, se ela já tiver sido armazenada, porque a gente consegue o endereço de onde essa amostra está. Esse é o primeiro processo que a gente faz aqui no CDAA, que é o processo de recebimento das caixas, de todas as amostras. Brasília tem um sistema de recebimento diferente das amostras das regionais. Regionais a gente ainda recebe por malote e Brasília a gente já tem o sistema de recebimento por caixas. Como isso funciona? A colocação desses malotes dentro de uma caixa, que ela tem um número, e todos esses malotes são inseridos e quando chega aqui, ela consegue receber pelo número da caixa todos os malotes inseridos naquela numeração que consta naquela caixa. Então aqui ela está recebendo, aí ela faz todo o recebimento e faz só a retirada das amostras. Nessas primeiras caixas aqui que vocês estão vendo, nessas bandejas, ela só retira. Depois a gente vai começar o processo de separação, para a gente começar o processo de triagem e distribuição dessas amostras para os setores de execução. Aqui na Shift ela está fazendo o recebimento das caixas, onde ela vai colocar a temperatura dessas caixas e qual a classificação, se é uma caixa de temperatura ambiente, uma caixa de temperatura refrigerada ou congelada. Aqui em Brasília nós estamos começando o sistema pelo sistema Agilab com as nossas caixas que já vem com o sistema de refrigeração. Então na tela ali vocês conseguem ver que as temperaturas das amostras das caixas que estão chegando, elas aparecem ali pra gente. Então aqui o Bruno está fazendo a separação, gente. Ele está fazendo a separação por tipos de amostra, por tipo de tubos, na verdade, né? Então ele está separando. Esses tubos aqui, eles vão para onde? Eles vão para o nosso equipamento, que eu vou mostrar para vocês ali, que é o TSS, que ele vai fazer toda a separação e toda a triagem de acordo com os setores. A gente separa as amostras que são urgências. Por que que a gente precisa que vocês mandem nos sacos, mais uma vez, de cores diferenciadas? Porque como vocês podem ver, o volume de amostras é muito grande. Se vocês enviam para a gente uma amostra que ela é urgência num saquinho transparente, olha para onde ele vem. Olha a quantidade de tubos que ele vai se misturar. Quando ele vem separadinho assim, ele é dado uma tratativa diferente. Um técnico vem, ele vai separar somente essas amostras e vai destiná-lo ao local final dele. Olha a quantidade de amostras que a gente... Segura embaixo, aqui, Lê. Por favor. Isso. A quantidade de amostras que a gente está recebendo aqui, tudo na urgência sem centrifugar, gente. A não ser que seja um caso de contingência, isso daqui atrasa demais o nosso fluxo. Os tubos de citratos, eles são transportados numa caixa de temperatura ambiente e a gente pede para vocês, para que vocês não mandem as amostras dessa forma aqui, toda enroladinha parecendo charuto, porque na hora de abrir fica muito difícil para os meninos abrirem, eles têm que usar estilete muitas vezes, tirar a tampa desse tubo, derrama essa amostra, tá? Então não tem essa necessidade, vocês podem estar mandando ele assim ó mesmo, tá? Dentro do saquinho, mesmo que seja somente uma amostra, dá para vocês enviarem ele assim, ó, tá? Não precisa enrolar ele em forma de charuto, porque dificulta o trabalho aqui dos meninos também. Os sacos de cor verde, como está no nosso documento, ele é destinado às amostras de nefrologia. As amostras das clínicas que são clínicas parceiras, que mandam as amostras para a gente, ou até mesmo os pacientes vão nas próprias unidades para colher. Essas amostras elas precisam ser enviadas no saco de cor verde, por quê? Porque ela também é uma urgência, mas é uma amostra demonstrando que é paciente de nefrologia, onde muitas vezes eles precisam de um resultado muito mais rápido, eles precisam de uma dosagem de um potássio, de uma ureia pré mais rápida, e com isso fica visível aqui para o pessoal, tá? Para os técnicos conseguirem enxergar e darem também uma tratativa diferenciada. Essas amostras aqui são as amostras das unidades externas, tá? Das regionais. São as amostras congeladas, que elas já passaram pelo sistema de triagem aqui do nosso equipamento e elas agora estão sendo separadas para serem entregues nos setores. As amostras congeladas, elas precisam de uma tratativa muito mais rápidas pela estabilidade desses analitos. Então os meninos ficam uma pessoa responsável, fica um técnico responsável só por separar e levar essas amostras. Todas as amostras de regionais, elas precisam de uma tratativa mais rápida, tá? Então, quando elas chegam, elas têm prioridade. Por quê? Porque ela foi colhida antes, né? Porque ela já sofre toda a questão do transporte aéreo ou terrestre. Então, elas entram na frente. Lembra das amostras de urgência? Então, essa bandejinha aqui é uma mera demonstração do que a gente recebe. Como que é feito? A gente abre os saquinhos, né? Normalmente as amostras, elas vêm tarjadas de preto.
porque é o sistema que reconhece isso. Então, os meninos abrem, os técnicos abrem, mistura tudo aqui e depois eles vão separando em bandejinhas. Separando em bandejas os betas, os EDTAs, para eles seguirem também por um caminho diferente, um caminho mais rápido. As amostras de nefrologia da mesma forma, tá bom? Se vocês conseguirem, por isso que a gente fala assim, pode mandar tudo junto, todas as urgências podem mandar juntos no mesmo saquinho laranja. Por quê? Porque a gente vai tirar tudo aqui e aqui é feita uma separação manual para a destinação final dessas amostras. Vou apresentar para vocês o nosso equipamento de triagem pré-analítico TSS. Nós temos dois por enquanto, né, que eles são responsáveis em fazer a triagem dessas amostras que chegam. Por isso que quando a gente fala assim, é impossível a gente encontrar um tubo, por quê, gente? Vou mostrar para vocês aqui, por enquanto está vazio, né? Porque a nossa rotina está começando, mas esses books aqui, eles ficam repletos de tubos. Esses tubos, eles entram e eles são triados de acordo com o setor. Então aqui a gente tem as gavetas, onde eles são separados, tá? De acordo com o tipo de amostra. Aqui a gente tem as amostras que vão para os hospitais, as prioridades ou urgências da imunologia especializada, a gente tem selênio, croma e beta, labicel, a gente tem alguns que são sem rota. O que significa sem rota? Sem rota são aqueles tubos que eles não são nenhum desses tipos de exames e que eles vão lá para os PVTs, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que eles são triados lá no PVT. Então, todas as amostras que chegam aqui no CDA, amostras que não vêm tarjadas, amostras que não vêm separadas nos sacos laranjas, eles entram nessa rotina aqui. Por isso se torna muito difícil a gente encontrar amostra que não venha separada e que lá na ponta foi prometido, foi falado para o paciente que seria uma amostra de urgência. Se ele entrar nessa rotina aqui, fica muito difícil de ser encontrado depois. Como é o caso das anatos, né? Que elas têm que ser enviadas no saquinho lilás e separadas, para justamente a gente conseguir visualizar e dar as tratativas. Então a gente tem uma escala, onde a gente tem um técnico responsável em fazer toda essa triagem dessas anatos. A gente pega toda a lista que vocês mandam para a gente, confere uma por uma e tria uma por uma. Nós devolvemos ao mesmo saco, nada é jogado fora aqui, separamos aqui, ao final é tirado um relatório para a gente passar para o setor de terceirização, onde eles conferem anato por anato que foi recebida, dão para a gente um visto, assinam, para dizer que eles estão recebendo aquilo. O porquê de tudo isso? Nós estamos falando de peças anatômicas, né? A gente não está falando de uma amostra de sangue que a gente consegue fazer uma recoleta. A gente está falando de muitas vezes de um útero, de um pedaço de um ser humano que está aqui, que a gente talvez não consiga recuperá-lo. Sem contar que para o paciente é muito desgastante, né? Sem contar que para o médico também é muito desgastante. E a gente pensa em primeiro lugar nos nossos pacientes. Então a gente precisa fazer todo esse processo aqui para que a gente evite perdas. Pessoal, olha só. No nosso documento, nós colocamos também sobre a questão do envio das anatos, dessa forma aqui. Aqui nós temos peças anatômicas, certo? Mas esses frasquinhos, eles são tão pequenininhos e na quantidade que a gente recebe, eles podem se perder. Então, a forma correta de se enviar esse tipo de amostra é colocá-lo dentro de um frasquinho vermelho, tá? De tampinha vermelha ou de tampinha amarela, indiferente à cor da tampa, mas que ele venha sinalizado por dentro com a etiqueta do paciente. Vocês coloquem por fora a etiqueta do paciente também, mas que ele venha dessa forma sim, e não dessa forma, tá? Isso aqui, para se perder, é muito fácil. E o impacto disso é enorme na vida do nosso paciente. Então, por favor, não envie amostras de anato dessa forma aqui. Essa é a correta. Não é só a amostra de anato ou a amostra de secreções que a gente tria manual, não. A gente tem muitos tubos também que eles precisam ser triados manualmente. As amostras de urgência, em sua maioria, elas passam por aqui. Os microcollect, todos os microcollect que vocês escolhem, eles passam por aqui também, tá? Eles são triados manualmente. Aqui a Luana, ela vai triar pra gente algumas amostras que vieram separadas e ela coloca aqui nas bandejas
e depois ela vai lá para o carrinho, que eu vou mostrar já já para vocês, para ele ser entregue nos setores. Nós temos algumas amostras que elas têm prioridade de serem entregues. Amostras que são amostras que precisam sair com resultados em 3 horas, que são colhidas e sinalizadas para a gente que precisa de um resultado sair às 3 horas. A gente protocola essas amostras e entrega nos setores. O setor assina para a gente dizendo que ele está recebendo essa amostra. Quando vocês olharem na Shift, vocês muitas vezes não entendem, né, os status de recebimento das amostras. Quando consta lá recebido unidade, significa que nós recebemos aqui no CDA, nós recebemos o malote. Não significa que nós recebemos a amostra, porque vocês inserem todas as amostras. Isso serve tanto para regional quanto para Brasília. Vocês inserem as amostras no malote, mas muitas vezes inserem virtualmente e mandam em um outro momento. Qual o impacto disso? Por que que não pode isso acontecer? A partir do momento que nós recebemos esse malote, os setores são sinalizados de que essa amostra já está aqui no CDA, que está aqui no SAAN e ela já pode ser processada. Mas muitas vezes essa amostra fisicamente ela não chegou. Isso impacta para o paciente, o TAT do paciente, e sem contar que a gente fica desesperado sem saber se essa amostra veio ou não, né? Agora, quando o status está recebido triagem, significa que essa amostra foi triada por nós, tá? Ou foi triada por um equipamento ou foi triada manualmente. Se estiver este status, a gente encontra essa amostra aqui de uma forma ou de outra. Lembra que a gente conversou também, eu falei para vocês que algumas amostras elas precisam ser protocoladas? Nós temos alguns livros de protocolo. Quando o pessoal vai fazer a distribuição, eles utilizam. Se é uma confirmação de resultado que vem das regionais, a gente recebe essa amostra que vem separada também, vem sinalizada que é uma confirmação. A gente coloca aqui, reimprime a etiqueta, entrega para o pessoal do setor, onde eles assinam, dizendo para a gente que eles estão recebendo. Assim também, como os líquidos nobres, né, que a gente já descreveu no nosso documento também, quais são esses líquidos nobres, como esses líquidos nobres precisam ser enviados. Quando a gente recebe, faz a triagem manual, todos são feitos triagens manuais, nós reimprimimos as etiquetas, levamos também no setor de execução. E as amostras de urgência de 3 horas que nós também falamos, tá? Então a Aline recebe aqui o saquinho, essas amostras aqui são Brasília, tá, gente? A amostra que vem nesses frascos maiores são de Brasília. Qual a importância de vocês mandarem quando o paciente tem mais de um frasco junto? A importância de vocês mandarem juntos, por quê? Porque quando chega aqui, essa amostra, a gente precisa medir o volume dessa amostra, naquela provetinha pequenininha que tem ali. A Aline mede o volume, lança no sistema, porque isso depende do resultado, para fazer os cálculos do resultado desse paciente. Então, se vocês mandam uma amostra agora e mandam outra mais tarde, a gente tem problema, tá? Então, é preciso mandar as 2 amostras juntas. Olha que bonitinho esse exemplo aqui, ó. Esse paciente aqui, ele tem 3 frascos. Então, ele sinalizou pra gente que esse é um de 3, provavelmente um de 2 está bem ali, ó. E ele sinalizou direitinho pra gente, então vieram os 3 juntos. Então a gente consegue fazer a medição do volume junto e liberar esse paciente mais rápido. Quando não, a gente precisa deixar essa amostra separada, entrar em contato com a unidade para saber o que aconteceu. Na hora de digitar também ali no sistema, o atendente que está fazendo esse recebimento, ele precisa digitar frascos que vocês receberam também, porque muitas vezes vocês digitam lá que receberam 2, a gente recebe só 1. Então, vocês veem que a gente está sempre ligando, entrando em contato com você. Agora, as regionais, a gente tem um fluxo um pouco diferenciado. Nas regionais, a gente recebe os frasquinhos já alicotados, dessa forma aqui, ó. Por que a gente pediu para vocês enviarem a etiqueta dessa forma e o volume com 3 ml? Porque esse material, a Aline recebe ele aqui, a Aline vai fazer a acidificação de acordo com o tipo de exame que foi solicitado para aquele paciente. Essa amostra, ou ela vai ser destinada para o setor, ou ela vai ser centrifugada. Então, a depender do tipo de analito que está sendo feito ali, a Aline precisa, muitas vezes, de fazer o desprezo ou fazer reetiquetar todos esses tubos se vocês mandarem de forma errada. Agora a gente está com um volume pequeno, mas a gente tem um volume muito grande. E o impacto disso, mais uma vez, vai para o nosso paciente.
porque acaba atrasando um pouco a entrega para o setor de execução e o resultado desses exames também. Tem pacientes que quando você cadastra, ele sai 15 etiquetas de urina de 24 horas. Se saíram 15 etiquetas, você precisa colar as 15 etiquetas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui, no caso, ele só tinha 4 etiquetas, mas tem pacientes que têm muitas etiquetas, então precisa ser colado, porque na hora que a Aline vai triar, que ela vai fazer a leitura, ela faz a leitura pelo código de barra. E o código de barra, ele vai te dizer qual tipo de amostra que precisa ser analisada ali, qual tipo de exame, qual tipo de analítico que precisa ser analisado. Então não se assustem, 15 etiquetas, colhem as 15 etiquetas. E por favor, não colhem etiqueta de Labicel, principalmente no clearance de creatinina, né? Que vai sair a etiqueta do Labicel. Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Na triagem de vocês também precisam triar todas as etiquetas. Então, na hora que estiver triando ali, tem a etiqueta do Labicel. Não vou triar o Labicel, porque isso aqui não é um tubo Labicel, tá bom? Mas triem todas as etiquetas, por gentileza. Nosso sistema de triagem das urinas, ele é semi-automatizado. Nós temos urinas que a gente tria manualmente e tem urinas que são triadas pelo nosso equipamento, que eu vou mostrar para vocês já já. Letícia vai manipular algumas aqui pra gente. Hoje em dia, nós utilizamos aqui em Brasília e até nas regionais, esse frasquinho de urina cônico. Por que a gente pede que aquelas urinas que estejam determinadas, que sejam EAS, uma cultura, onde está descrito na etiqueta tubo cônico, seja enviado e seja dado para o paciente na hora do cadastro o tubo cônico? Porque senão a gente perde muito tempo aqui fazendo a transferência do tubo, do frasquinho de urina, aquele da tampinha vermelha, né, que é o estéreo, para cá, porque o equipamento ele não consegue fazer a leitura desse outro frasco. A Letícia vai mostrar para vocês agora como que a gente faz a triagem das amostras automatizada. Esse aqui é um equipamento chamado P312, é o equipamento que ele faz a triagem, a separação. Ele separa EAS, ele separa cultura, ele separa dismorfismo, ele separa outros tipos de amostras para a gente enviar diretamente para os setores. Como que é feito o pré aqui? A Letícia separa por ordem de chegada. Vocês viram que tinham 2 bandejas, né? Ela vai lá na frente, lembra que a gente mostrou para vocês o processo de separação? Então, a Letícia vai lá na frente, recolhe as urinas que chegaram primeiro, separa toda ela e traz para cá. E aqui ela vai colocando nas gradezinhas, nos buffzinhos e colocando os buffs aqui dentro para que eles entrem e sejam triados. O equipamento ele é validado para utilizar esse tubinho aqui. Quando nós recebemos tubos de espessuras, de tamanhos diferentes, o equipamento ele não consegue fazer essa leitura. Então a gente precisa fazer a transferência. Esse aqui é um frasco que ele não é validado e esse também. Então, as unidades que muitas vezes ainda tem desse tipo, a gente já conversou com a Almox, né, para o pessoal do compras não comprarem mais desse tipo de frasco aqui, para eles não serem enviados. Mas é claro que muitas vezes o paciente traz de fora, a gente não vai recusar, não, a gente não vai receber porque o nosso equipamento não faz a leitura, não. Vocês podem mandar para a gente sim, quando chega aqui a gente faz a tratativa. Mas o correto é esse que é enviado para vocês pelo setor de compras. Mostramos para vocês o P312 que faz a triagem das urinas. Nós estamos fazendo agora a validação para triarmos aqui no P512, que hoje é utilizado pela equipe do fluxo também, para fazer armazenamento, para fazer as sorotecas e as hematotecas. Então nós vamos começar a fazer as triagens das urinas nesse equipamento, que é um equipamento mais robusto, onde nós vamos conseguir triar um volume maior, para que a gente também possa agilizar melhor a entrega para o setor de urinários, para os setores de execução. Utilizamos as triagens direto na esteira Aption, onde eles são direcionados para os equipamentos de execução do setor de imunoquímica. E vou mostrar para vocês também os PVTs, onde nós fazemos as triagens, as sorotecas, toda a hematologia que a gente passa, os tubos de EDTAs, eles são passados por lá para fazer a triagem, e os tubos de soros também, soros 4 ml, tá? Lembrando que a esteira Labicel, ela trabalha com os tubos de 8 ml e os tubos de 4 ml também. Um tubo Labicel, num tubo menor, num tubo de 4 ml, ele deve ser enviado para o CDAA sinalizado que foi colhido num tubo de 4 ml. Por quê? Porque quando ele chega ali na frente, lembra do processo de separação?
ele tem que estar sinalizado para que ele seja levado diretamente para a esteira e na esteira ele é dado uma outra tratativa, ok? Então a gente já falou aqui sobre o multi, né? O multi separa, o pessoal vem, coloca as amostras aqui, o multi separa, os meninos recolhem essas bandejas sinalizadas e levam para o destino deles. Agora eu vou mostrar para vocês quais são esses destinos. Então nós temos aqui a nossa esteira Aption. Como que isso acontece? Vou trazer vocês para cá para vocês entenderem um pouco. Agora a gente está sem bandeja nenhuma ali, mas ali ficam todas as bandejas do multi, que o multi separa. Os meninos colocam eles pela ordem de chegada e eles são colocados nesses books aqui. Aqui, se você quiser mostrar para a gente aqui, vou abrir aqui para você dar uma olhadinha. Essas amostras elas entram aqui e elas vão subindo. Fechar de novo para que ele volte. Ela entra, a própria esteira de estampa, tá? Esses tubos. Nós temos um processo de balanceamento dos equipamentos, né? A gente consegue verificar a quantidade de tubos que estão entrando por equipamento, vou mostrar para vocês ali na tela, a quantidade de tubos. Então os nossos técnicos são técnicos do CDAA, são técnicos especializados nesses equipamentos para que o nosso paciente não seja impactado negativamente. Vou mostrar para vocês aqui o processo de entrada das urgências, por onde elas entram. As urgências, como nós falamos, elas são sinalizadas de forma diferente desde a ponta. Os técnicos do CDA da triagem separam, entregam para a equipe do fluxo e essas amostras, elas não entram por aqui. Porque se elas entrarem por aqui, elas vão se misturar. Então muitas vezes vocês ligam para a gente, você pode procurar um tubo para mim que ele era na urgência, só que ele não foi na urgência para vocês. Ele se mistura em toda a rotina e ele vai se misturar nessa quantidade toda de amostras que está aqui dentro. Então para a gente fica inviável, a gente não consegue encontrar um tubo assim. Mas quando ele vem separados na urgência, eles têm uma entrada diferente, que é essa entrada aqui que eu vou mostrar para vocês. As amostras de urgências, elas entram por aqui, elas não entram por ali. Tá? Como eu falei para vocês, para que elas não se misturem. Mas a gente tem um volume muito grande. Então, se essas amostras não vêm sinalizadas, a gente não consegue ver. Os técnicos recebem essas amostras, bandejam elas, habilitam a esteira para que ela seja programada para pegar essas amostras e entram todas pela frente. Elas não precisam ser sorteadas, elas já entram na frente para que elas sejam levadas aos equipamentos para execução. Aqui eles conseguem saber qual bandeja que eles vão colocar agora. Se vai ser do Imulite, se vai ser do Central, se vai ser do Advia, se vai ser dos três juntos, porque eles conseguem fazer a verificação da quantidade de amostras que estão chegando, que estão entrando nesses equipamentos. Esse daqui, gente, é o setor de imunoquímica. É um setor muito grande, a gente tem um volume muito grande de amostras. Tá? Então todos os analistas do setor de imunoquímica, eles ficam sentados aqui ao meio e todas as dúvidas e todos os problemas que a gente precisa, a gente tem uma comunicação direta com eles e eles têm acesso também à contagem, à quantidade de amostras que estão entrando diariamente. Há pouco nós falamos sobre a questão dos tubos de 4 ml e dos tubos de 8 ml. Quando esses tubos de 4 ml, eles são mandados sem estar sinalizados que eles são um tubo Labicel, que as amostras que estão ali devem vir para a esteira, eles vão parar em outro equipamento que eu vou mostrar para vocês ali agora, tá? Então ele vai seguir um percurso totalmente diferente do que ele deveria naturalmente seguir. Quando esses tubos eles são sinalizados para a gente que eles são um tubo de Labicel e que eles precisam ser colocados na esteira, eles vão entrar aqui, ó. Eles são colocados aqui, retirados, como o bracinho já está retirando um ali, são colocados de forma manual pelos técnicos. Esse é o módulo de armazenamento das amostras, onde as amostras, depois de passadas nos equipamentos, elas saem para o armazenamento. Nesse momento, identificamos com a etiqueta de amostras. Onde serão identificadas as amostras para as repetições ou armazenamentos na câmara fria. E depois colocado no carrinho de amostra. Depois que ele passar por esse processo aqui que o Carlos mostrou para vocês, onde é gerado o endereço direto na Shift, a gente vai conseguir saber em qual grade que ele está, em qual carrinho que ele está, tá bom? O endereço certinho dessa amostra. Gente, essa Aparecida...
É a nossa técnica aqui do fluxo, faz parte da equipe do CDA também. O que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um processo de armazenamento manual. Por quê? Essas amostras, por algum motivo, elas caíram nos erros dos equipamentos e ele precisa ser tratado. Como assim erro, né? Às vezes é um problema na etiqueta, às vezes a etiqueta... Lembra daqueles tubos que a gente falou, dos tubos de 4 ml que foram colhidos, que eram tubos Labicel e eles foram colhidos no tubo de 4 ml? Eles vão cair no erro do equipamento. Então eles vêm para essas bandejas onde eles precisam ser tratados. Ela vai entender o que está acontecendo e vai direcioná-los para os setores ou para os equipamentos que eles precisam ir. Ou às vezes é só um problema na etiqueta, ela vai corrigir e vai armazenar manualmente. Vou apresentar para vocês agora os nossos PVTs. Também são equipamentos pré-analíticos de triagem, armazenamento e soroteca dessas amostras. Tá? São equipamentos que facilitam demais a nossa vida aqui dentro do NTO. Então vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o nosso mais novo PVT. Ele faz toda a rotina de triagem dessas amostras de soros de 4 ml. Mais uma vez falando para vocês, eu vou ressaltar bastante isso sobre a coleta dos tubos de 4 ml de Labicel, quando vocês escolhem eles no tubo de 4. Eles vêm para cá, ó. Eles não vão para a esteira, eles vêm para cá. E aqui eles caem no erro. Só que às vezes demora um pouco, né? Porque assim, a rotina é muito grande e às vezes vocês mandam uma amostra que ela precisa ser urgência, mas como ela foi mandada num tubo errado, ela vai cair no local errado. Então, por favor, mais uma vez, sempre sinalizem pra gente quando houver necessidade de colher amostra de Labicel em soro. Os nossos 3 PVTs que a gente tem hoje em linha, tá? Esse PVT aqui, ele faz a soroteca e os armazenamentos também. E aquele PVT ali, que é o primeiro PVT, ele faz toda a triagem da hematologia. Como que é isso? Vocês podem perceber, vocês estão vendo uma outra esteirinha do lado ali. É a esteira da hematologia, onde os tubos eles entram aqui, onde eles fazem todo o processo de triagem e eles vão para a linha da hematologia. Aqui a gente está falando hematologia somente de EDTA, tá, gente? Hematologia de citrato, a parte de coagulação e tudo, vai tudo para o setor de hematologia mesmo, nos tubos de citratos ou nas outras amostras que são enviadas para eles. Aqui a gente está falando dos tubos de EDTA. Então, é um mundo, né? Porque todo paciente ele tem um hemograma. Todo paciente ele tem um hemograma. Então, ele passa por aqui, olha lá, ó. Agora ele vai entrar na esteira, onde ele vai ser direcionado para os cobas ou para os equipamentos que vão fazer a análise dessa amostra. Acontece também, se for colhido em tubo errado, né, ele vai cair no erro aqui também. Essas gradezinhas aqui da ponta, que são menores, elas são grades de erro. Então, toda hora o técnico vem aqui e retira para entender qual foi esse erro. Tá vendo que elas são até menores? Elas só têm 25. Por quê? Porque os erros eles precisam ser tratados com mais rapidez. Então, assim que enche, o equipamento ele dá uma sinalização, o técnico vem aqui, retira e faz aquele trabalho que a gente mostrou que a Aparecida estava fazendo. Por que caiu no erro? É uma etiqueta errada? Às vezes você cola uma etiqueta de soro num tubo de EDTA. Às vezes você cola uma etiqueta de urina num tubo de EDTA. E essa inspeção, ela só é feita pelo equipamento. Esse equipamento, ele tira foto, então ele vai ver que esse tubo não pertence a essa rota. Então ele vai mandar aqui para o erro e a gente precisa tratar manualmente. Então isso, quando acontece alguma falha na ponta, isso tem um impacto muito grande aqui para a gente e um impacto muito grande para o paciente, porque o paciente ele vai demorar a ter o resultado desse exame que ele tanto precisa. E muitas vezes, quando na ponta vocês não sinalizam que é uma amostra de urgência, ele vem parar aqui nessa rotina. E da mesma forma que a esteira, a gente também utiliza books de entrada. Vou mostrar para vocês ali a quantidade de amostras que a gente tem. E se essa amostra ela vem sinalizada errada, isso impacta muito na vida do nosso paciente. Então, pessoal, quando vocês mandam uma amostra que ela deveria ser urgência e ela vem na rotina no saquinho transparente, ele vem para cá, ó. Então ele vai entrar nesse book aqui, onde a gente tem esse mundo de amostras aqui dentro, tá? Que pra gente é bem difícil da gente conseguir encontrar. Então, mais uma vez eu peço para vocês que vocês tenham muito